Pessoal, essa semana a gente ouviu falar muito sobre os combustíveis e eu acho importante a gente conseguir voltar um pouquinho atrás e conseguir entender o que significa a questão de vai baixar o preço dos combustíveis ou vai subir, o que isso pode dar de diferente no Brasil, qual que é o correto da Petrobras fazer, se o correto é ela subir, se ela é baixar o preço. A gente vai entender isso melhor um pouquinho mais a fundo. Aqui tem uma fala do Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras indicado pelo Lula. O Lula nunca pediu para baixar o preço dos combustíveis, diz Prats. Ok. O que significa, o que ele está querendo dizer? O Lula nunca quis ser populista, é isso que ele está querendo dizer. O Lula é uma pessoa correta e nunca quis baixar o preço. Tá. Essa é uma fala do presidente da Petrobras indicado pelo Lula. E mais aqui embaixo, ele comentou: o presidente jamais me pediu para baixar o preço, aumentar ou segurar o preço dos combustíveis. Ele sabe que há um risco para tudo isso. Há um procedimento para dar ordens à empresa. Existe um fórum e uma forma certa de fazer isso. E ele jamais inferiu nisso. Lembrando que esse é o presidente indicado pelo Lula. O que significa essa questão de baixar preço ou de subir preço? A Petrobras, ela, na sua grande maioria, o trabalho dela, a função dela é extrair o petróleo debaixo da terra, é tirar o petróleo, a extração do petróleo. Essa é a principal função dela. E dito isso, sendo essa a principal função dela, inclusive eu acho que ela deveria se focar só nisso, ela controla os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Não por ela refinar tudo, mas por ela controlar a venda que acontece aqui no Brasil. E o que significa quando ele está dizendo que o Lula não ordenou que baixasse o preço? A gente tem que entender que há uns meses atrás tinha o preço de paridade internacional, ou seja, o petróleo sobe, combustível sobe, fora, né, no mundo, no Brasil sobe, o que é o normal, é uma commodity, é o mesmo produto em qualquer lugar, e se tem mais pessoas no mundo comprando do que vendendo, o preço vai subir, isso é normal e o mercado se ajusta. Da mesma forma que quando o combustível sobe, o frete sobe, a entrega sobe, tudo muda, né? Todo o mercado se adapta. E quando cai, também é a mesma coisa. Mas agora, a Petrobras, e quando eu falo a Petrobras é o governo, ele tirou isso. Ele quer ter o controle do preço. Só que como há anos atrás, e não são muitos anos atrás não, como alguns poucos anos atrás, teve um controle de preço absurdo da Petrobras, que o petróleo estava subindo, e isso ia afetar a inflação aqui no Brasil, porque subindo, acompanhando os preços do combustível. Como eu falei, o transporte fica mais caro. O Brasil, a sua grande maioria, o transporte é feito por caminhão, poucas coisas são feitas por trem, isso está começando ainda no Brasil, coisa que era para ter começado há 100 anos atrás, ainda está engatinhando. Então, a elevação ou a redução de preço dos combustíveis no Brasil faz uma diferença muito grande. Lembrando sempre que é uma reação em cadeia, se um combustível sobe ou se ele desce, lá na frente, até chegar na ponta, ele vai aumentando o preço de tudo, ou vai abaixando o preço de tudo. E a forma correta de lidar com isso, como eu falei lá no início do vídeo, é entender que a Petrobras é uma empresa. Por mais que a maior parte dela seja do governo federal, inclusive o poder de decisão, né, o poder de veto é do governo federal, ela continua sendo uma empresa e ela tem que ser tratada como uma empresa. E uma empresa foi feita para dar lucro. E o que o governo federal pode fazer com lucro? O que ele quiser. Ele pode dar auxílio, ele pode baixar imposto se tiver sobrando dinheiro, ele pode fazer qualquer coisa com o lucro. Mas a Petrobras quer fazer muito diferente. Minto, a Petrobras não. O governo quer que a Petrobras faça diferente. Eles querem controlar o preço. Ainda não está sendo tão controlado, ainda não estão fazendo nada tão absurdo, porque o Brasil todo está em cima. Tanto os políticos como outros empresários, está todo mundo em cima. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas todo mundo sabe o que pode acontecer. Então, o que seria, por exemplo, bom para o governo? Se o petróleo cai e o governo não abaixa o preço do petróleo. Para o governo isso é bom, ele continua lucrando mais, mas para a população é horrível.
E inclusive é injusto. Se é um preço mundial, se isso é uma commodity, o certo é que a empresa continue seguindo o preço, que o governo ordene que a empresa siga o preço internacional, que não é controlado por ninguém, é controlado pelo mercado, oferta e demanda. E sempre o mercado se ajusta, independente do valor do que seja, para cima ou para baixo, o mercado vai se ajustar. Ao passo que, se o combustível cai e o governo ordena que a Petrobras siga o preço internacional e abaixe esse preço, a inflação também diminui. Para a população isso é ótimo, fica tudo muito mais barato, tudo muito mais fácil, inclusive produtos, não só serviços, mas o governo deixa de arrecadar. É aí que a gente vê que o governo vai pesar o quê? Ele vai pesar o que é bom para ele ou o que é bom para a população? Isso é uma pergunta. Eu tenho a minha opinião. Escreve aqui embaixo a opinião de vocês para a gente poder conversar. E se você acha que a Petrobras não tem que lucrar, se a Petrobras é uma empresa mais que ela é dos brasileiros, o petróleo é do Brasil, comenta aqui embaixo por que você acha isso, que eu vou conseguir te explicar por que a Petrobras tem que ser vista simplesmente como uma empresa. E caso ela seja vista dessa forma e tratada dessa forma, o Brasil vai colher muito mais frutos do que colhe hoje e do que já colheu no passado, com toda certeza. A Petrobras é uma big de uma empresa, ela é ótima no que ela faz, que é extrair o petróleo, mas ela tem esses ruídos, ela tem sempre políticos querendo controlar, políticos querendo ser bonzinho com a população, mas de uma forma que em poucos meses vão trazer problema. E isso não precisa inovar, não precisa imaginar o que vai acontecer, é só olhar no passado. Se fez alguma coisa no passado e deu errado, não faz agora. É simples. E se fez alguma coisa no passado que deu certo, repete ou continua. Isso é simples e devia ser simples, devia ser visto dessa forma. Uma coisa preto no branco. Tá dando certo, continua. Deu errado, muda. Mas não é o que fazem. Cada 4 anos o Brasil muda totalmente. A Petrobras é uma empresa muito grande em relação ao Brasil e ela tem controle de muita coisa, inclusive até controlar a inflação. Pro bem ou pro mal, ela tem esse poder. E uma coisa engraçada é que a gente vê quando o petróleo sobe, o governo muito rápido sobe os preços. Sempre. E agora quando o petróleo cai, ele não acompanha na mesma velocidade. E quando o petróleo cai mais ainda, que é o que está acontecendo nos últimos dias, aí ele começa a baixar aos poucos, tranquilo, com calma. Então eu particularmente acho isso uma coisa muito injusta, do governo acompanhar o preço para cima, mas não acompanha o preço para baixo. Da mesma forma que eu acho injusto e incorreto o governo controlar o preço, seja para cima, seja para baixo. Porque sempre isso, no final das contas, deu errado, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E sempre vai dar errado. É uma coisa lógica, porque é uma empresa. Empresa tem que ser tida como empresa. Simples assim. E curte esse vídeo que me ajuda aqui no YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E eu espero você nos próximos vídeos.